Ao longo da complexa história do cristianismo, um evento de grande importância simbólica se destacou como um divisor de águas no caminho do desenvolvimento teológico e político da fé cristã, o Concílio de Nicéia. Datado do ano de 325 d.C., esse encontro ecumênico entre líderes eclesiásticos do Império Romano não apenas moldou os rumos da religião cristã, mas também deixou uma marca indelével na civilização ocidental. Para compreender plenamente as ramificações desse momento histórico, é imprescindível mergulhar nas profundezas do contexto histórico e político que o circundava. Da turbulência das crises políticas e religiosas que assolavam o Império Romano à ascensão de Constantino ao poder, cada um desses elementos desempenhou um papel crucial nos desdobramentos do Concílio de Nicéia. Eu sou Marcelo e esse é o canal Fator Cultural. Convido vocês a mergulhar conosco nessa história intrigante e desvendar os segredos por trás da consolidação do cristianismo como uma força dominante no cenário religioso e político do mundo antigo. Portanto, descubra nesse vídeo como os acontecimentos que moldaram o Concílio de Nicéia continuam a ecoar através dos séculos, influenciando o curso da história e da fé cristã. Vamos lá! Ao final do século III d.C., o Império Romano estava mergulhado em uma série de crises que ameaçavam sua estabilidade e coesão. Internamente, divisões políticas e administrativas minavam o poder central, enquanto externamente invasões bárbaras e pressões fronteiriças exacerbavam a fragilidade do Império. Para lidar com essa situação, os líderes romanos buscavam inovações políticas que garantissem a continuidade do domínio imperial. A tetrarquia, introduzida por Diocleciano ao final do século III, foi uma tentativa de reorganizar o governo imperial, dividindo o poder entre 2 Augustos, imperadores sêniores, e 2 Césares, imperadores júniores. Essa estrutura visava fortalecer a administração do vasto Império Romano, mas suas limitações foram expostas por conflitos internos e rivalidades entre os líderes designados. Posteriormente, a diarquia, uma tentativa de estabelecer uma divisão entre o Oriente e o Ocidente, também não conseguiu conter as tensões e rivalidades dentro do Império. Foi nesse contexto conturbado que emergiu Constantino, filho do imperador Constantius Chlorus. Sua ascensão ao poder foi marcada por uma série de confrontos e alianças políticas, culminando na decisiva Batalha de Ponte Milvia, travada em 312 d.C. Nesse contexto, Constantino, alegadamente após ter tido uma visão divina, adotou o cristianismo e o símbolo do cristograma em seu estandarte, alcançando a vitória sobre seu rival Maxêncio. Essa conversão ao cristianismo não apenas teve implicações religiosas, mas também políticas, pois Constantino soube habilmente utilizar a religião como um instrumento de coesão e legitimidade para seu governo. O papel simbólico do cristianismo na ascensão de Constantino foi profundo e multifacetado. Ao adotar essa fé emergente, o imperador não apenas se distinguiu de seus predecessores, mas também buscou unificar o império fragmentado sob uma identidade religiosa comum. O cristianismo, até então perseguido e marginalizado, começou a ser promovido e privilegiado pelo Estado, o que culminaria em um dos momentos mais significativos de sua história, o Concílio de Nicéia. Convocado por Constantino em 325 d.C., o Concílio de Nicéia reuniu uma ampla gama de líderes eclesiásticos do Império Romano, representando uma diversidade de tradições e crenças cristãs. Esse encontro monumental, realizado na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, foi marcado por intensos debates e controvérsias, centrados principalmente na natureza da divindade de Cristo e na controvérsia ariana. O principal objetivo do concílio era estabelecer uma doutrina cristã unificada que pudesse servir como base para a ortodoxia e a unidade da fé cristã em todo o Império. Os participantes mais proeminentes incluíam bispos como Atanásio de Alexandria, Eusébio de Cesareia e o próprio Constantino, que desempenhou um papel ativo nas discussões e decisões do concílio. O cerne das discussões do Concílio de Nicéia foi a questão da relação entre o Pai e o Filho na Santíssima Trindade. A posição de Ário, um presbitério de Alexandria, questionava a divindade total de Cristo, sugerindo que ele era uma criação divina, mas não coeterno com o Pai. Esse debate gerou divisões profundas dentro da comunidade cristã e ameaçou a unidade do Império. Após intensos debates e deliberações, o concílio adotou a formulação teológica proposta por Atanásio, que afirmava a consubstancialidade do Filho com o Pai, rejeitando assim as teses arianas. O credo niceno, elaborado durante o concílio, tornou-se o símbolo da ortodoxia cristã, estabelecendo as bases para a doutrina trinitária, que seria amplamente aceita pelas igrejas cristãs posteriores.
Concílio de Nicéia teve implicações duradouras para a consolidação e difusão do cristianismo. Ao estabelecer uma doutrina unificada, o concílio contribuiu para a coesão da comunidade cristã e a definição de sua identidade teológica. Além disso, a influência de Constantino garantiu a promoção e a disseminação do cristianismo em todo o império, tornando-o uma religião legítima e institucionalizada. No entanto, as decisões do concílio não foram unânimes, e controvérsias teológicas persistiram durante décadas, resultando em cismas e divisões dentro da igreja. Apesar disso, o Concílio de Nicéia representou um marco crucial na história do cristianismo, estabelecendo as bases para sua expansão e influências futuras, moldando não apenas a fé religiosa, mas também o curso da história ocidental. Após o Concílio de Nicéia, o cristianismo passou por uma fase de consolidação e institucionalização, impulsionado pela proteção e promoção estatal sob o governo de Constantino e seus sucessores. Templos cristãos foram erguidos, clérigos foram beneficiados com privilégios e isenções fiscais, e o cristianismo gradualmente se tornou uma força unificadora dentro do império. Esse alinhamento entre o poder imperial e a religião cristã não apenas conferiu estabilidade interna ao império, mas também contribuiu para a expansão do cristianismo além das fronteiras romanas. No entanto, é importante reconhecer que essa união entre Estado e Igreja nem sempre foi harmoniosa e benevolente. O cristianismo, agora apoiado pelo poder secular, também se viu envolvido em disputas políticas e conflitos teológicos, muitas vezes instrumentalizado para justificar agendas e interesses seculares. O imperador Constantino, por exemplo, utilizou a religião cristã como uma ferramenta para consolidar seu próprio poder e legitimidade, empregando o clero como aliados políticos e reprimindo dissidências teológicas que ameaçavam a unidade imperial. Além disso, o Concílio de Nicéia não resolveu todas as controvérsias teológicas, e divergências doutrinárias continuaram a surgir ao longo dos séculos. O debate sobre a natureza de Cristo e a Trindade persistiu, levando a cismas e divisões dentro da Igreja, como o cisma do Oriente e do Ocidente no século XI. Essas disputas teológicas, muitas vezes exacerbadas por interesses políticos e culturais, destacam a complexidade e a fluidez do desenvolvimento do cristianismo ao longo da história. Em última análise, o Concílio de Nicéia e o contexto histórico que o envolveu são testemunhas da interseção entre religião, política e cultura na formação do mundo ocidental. O cristianismo, ao se estabelecer como uma força dominante dentro do Império Romano, moldou não apenas a esfera espiritual, mas também a estruturação social, moral e política da civilização ocidental. Ao mesmo tempo, a influência do Estado sobre a religião cristã trouxe consigo desafios e dilemas éticos, refletindo a tensão inerente entre poder temporal e autoridade espiritual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço então que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e fiquem ligados para os próximos episódios dessa série sobre a história do cristianismo. Grande abraço, até mais!